Olá, a micro e pequena empresa em debate. O que seria do Brasil sem a participação do pequeno empreendedor? Há 10 anos surgia o Simples Nacional. O Simples tem um melhor, muito melhor desempenho arrecadatório do que os impostos tradicionais da Receita. O destaque é muito importante, mesmo na crise, a resiliência aí das micro e pequenas empresas em relação às médias e grandes empresas. Como é que está o empréstimo para os pequenos e micro empresários? Não tem dinheiro. É conversa mole, é conversa para boi dormir. Pagar em um boleto só é muito mais fácil e dá uma ambiência de negócio muito melhor para que o empreendedorismo aconteça. Uma lei para facilitar o pagamento de impostos, desburocratizar em apoio ao pequeno negócio. O Simples Nacional em debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Em discussão está começando. O Simples surgiu da necessidade de reversão do ambiente hostil para os pequenos negócios. Porque nós temos uma elevada mortalidade, informalidade e uma alta mortalidade precoce. Exatamente porque quem não está no simples está no complicado, e o complicado mata. O resultado disso, aqui está. A taxa de formalização da população brasileira. Esse é um dado muito importante. Vocês vejam que de 2002 nós passamos de 43% para 57% de formalização. Quer dizer, ele aumentou 13,9% em 10 anos. E quais foram as razões? O simples e o super simples. A certidão negativa trabalhista, lei de licitação pública, criação do MEI e o incentivo fiscal para o registro em carteira dos trabalhadores, das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Portanto, esse conjunto de ações, eles fizeram com que nós tivéssemos uma conquista importante, que é o aumento de formalidade, e nós temos um chão enorme para ainda trabalhar em cima deste tema. Esta regulamentação ocorreu em 1996, quando surge o primeiro Simples, o Simples Federal. Não se falava em nacional, era federal. E nós iríamos simplificar o recolhimento dos impostos federais. Os estados que assim quisessem fazê-lo, poderiam fazer por convênio de adesão. Mas não teve convênio de adesão, um ou outro, porque a maioria não aderiu, não. Não aderiu. Pelo contrário, fizeram lá em São Paulo, fizeram o Simples Paulista. É outra regra, né? Ao invés de ter a visão de unificação, não aconteceu. Quando finalmente eu realço que 2003 foi muito importante, a base para ampliação do Simples foi a emenda constitucional 42. Então ele transforma a política do Simples de federal para a política nacional. Portanto, é uma lei que emana da Constituição, que obriga a ação de tratamento diferenciado, que foi um passo muito importante para que a gente tivesse, então, a conquista em 2006 do primeiro Simples Nacional. Eu chamo do terceiro Simples 2008, porque aí nasce o MEI, né? Trabalhamos juntos, eu era secretário do Trabalho em São Paulo, e então trabalhamos juntos no MEI, na sua concepção, no seu conceito. E aí nós temos outro marco legal muito importante, que é 2014, que foi a universalização do Simples. Entre outras grandes melhorias, foi a ampliação do Simples para todas as outras profissões que estavam fora do processo. Também foi uma luta titânica para que a gente pudesse alcançá-lo. E, finalmente, conquistamos em 2016 outra alteração, que foi o projeto Crescer Sem Medo, que deve entrar em vigor agora no mês de janeiro de 2018. Simples Nacional. O Crescer Sem Medo trouxe avanços importantes em 2016. Como era e como ficou. É sempre bom a gente relembrar. Nós temos 6 tabelas de tributação e foram reduzidas para 5 tabelas de tributação. Tínhamos 20 faixas de receita bruta. Agora nós temos 6 faixas de receita bruta. Tributação sem progressividade. Tributação
com progressividade, modelo do imposto de renda de pessoa física. Eles só pagam o imposto sobre a diferença. Então, veja que nós viemos ao encontro do que precisava, né, ou do que pensa o nosso usuário do Simples. É uma grande satisfação a gente poder falar e celebrar os 10 anos que faz o Simples Nacional. Se formos pensar um pouco como as empresas faziam há 10 anos atrás, muitos dos senhores e senhoras que ajudaram, inclusive, e capitanearam a mudança dessa legislação, da implantação do Simples Nacional, da evolução da lei da micro e pequena empresa, que é uma lei viva, lembram disso, como era para fazer negócio, para recolher seus tributos, mas era da forma como o ministro Afif costuma colocar, da forma complicada. Então, é algo que a gente tem que ter diuturnamente em nossas cabeças, que a gente não pode arredar o pé disso. Voltarem conquistas, pagarem um boleto só, é muito, muito, muito mais fácil e dá uma ambiência de negócio muito melhor para que o empreendedorismo aconteça. Sem falar nas tabelas, no crescimento progressivo dos impostos e todos os demais benefícios. Eu falo não arredar o pé porque a cada janela de melhoria da lei da micro e pequena empresa surgem propostas, eventualmente, de fracionar e querer colocar mais uns apêndices, informas, tributos, penduricalhos, entre outros aí, que botam em risco o que é importante, de fato, o cerne, o âmago dessa lei, que é o simples, tem que ser simples. Não adianta nós falarmos que 60% do emprego formal é o micro e pequeno empresário que dá hoje, que fornece, sem ter um olhar para que ele possa ter condições de continuar vivo. Que se falava há 30 anos atrás, a gente continua rodeando o toco e falando ainda hoje. Da dificuldade, da superação, da simplificação, a gana arrecadatória do governo. Porque o governo, muitas vezes, não quer saber se vai ficar vivo o paciente, ele quer saber de arrecadar. E muitas vezes tem que dar um remédio para o paciente, tem que aliviar, para que ele consiga ficar vivo e continue pagando o tributo. Que números são esses que fazem da micro e da pequena empresa destaques no cenário econômico? O empreendedorismo que gera empregos e arrecadação. Primeiro gráfico que se traz aí, né, é a participação no Produto Interno Bruto, no PIB, né, das micro e pequenas empresas. Né. Você vê que realmente, a partir de 2001, 2011, quando o Simples Nacional passou a valer, e antes disso os Simples estaduais já estavam começando a operar, houve um crescimento significativo aí da proporção da participação das micro e pequenas empresas no PIB. Mas o grande campeão aí que nós temos em termos de crescimento da participação, que representa muito desse crescimento, é o comércio, né? Essa nossa linha azul aí. E é interessante notar, aos que conhecem a distribuição das alíquotas do Simples, que é exatamente esse setor, né, que tem maiores benefícios em termos tributários no Simples, ou seja, tem alíquotas diferenciadas mais favoráveis, o que nos leva a pensar que efetivamente, né, a comparação desses dados, né, de que realmente essa política faz um sentido, de que esse apoio pode levar realmente a maiores crescimentos e não apenas a essa discussão apenas no plano da arrecadação. O segundo número, esse aí é um número fortíssimo, né, que obviamente está em todos os debates sobre o tema, é a questão do emprego. O que vemos aí é que realmente o destaque é muito importante, mesmo na crise, né, a resiliência aí das micro e pequenas empresas em relação às médias e grandes empresas. A formalização de empresas dentro de 2007 a 2016 também, um impacto significativo, é lógico, não se esperaria de outra forma que o MEI tem um peso muito grande e o MEI realmente para o empreendedorismo individual, para todo esse processo, é uma medida incorporada nesse conjunto de legislações de muita
importância para o país. E o outro dado importantíssimo aí são as taxas de crescimento. Quer dizer, o que você vê realmente são as taxas de crescimento do Simples, também em ordem de grandeza aí, né? Uma com 2 dígitos, a outra com 1 dígito negativa, né? Totalmente diferenciadas das ordens de grandezas do crescimento dos tributos federais pelos outros regimes. Os pequenos negócios no Brasil, em 2016, 11.750.000. É o maior programa mundial de inclusão econômica e social. Ponto. E previdenciária. Portanto, é inclusão. Nós fizemos um grande trabalho de inclusão com o MEI. Ele tem que ser olhado com essa perspectiva. De 2009 a 2016, as empresas de pequeno porte cresceram 7,2% ao ano. As microempresas cresceram 6,1% ao ano. E o MEI cresceu 101,7% ao ano. É uma escalada extraordinária e vai se manter a tendência. Nós temos calculado naquela época, Pimentel, que nós iríamos formalizar 1 milhão por ano. E está batendo. E a nossa meta é de 10 a 11 milhões na formalização. Portanto, o MEI ele precisa agora ser aperfeiçoado, né, para que a gente possa ter uma estabilização fundamental no seu crescimento, porque ele é a porta de entrada para o empreendedorismo. Nós estamos trabalhando numa base 100. Base 100 em 2007 a 2016. O crescimento da arrecadação do Simples é 10 vezes superiores ao crescimento das receitas federais. Isso é para dizer que o Simples perde imposto, coisa nenhuma. O Simples tem muito melhor desempenho arrecadatório do que os impostos tradicionais da Receita. Vamos olhar o que cresceu do tributo municipal, do ISS, incluído no Simples, que o município não tem nenhum trabalho, ou seja, já vem tudo embutido no faturamento e ele recebe de zero, ou seja, na mesma hora está sendo creditado a ele sem custo de arrecadação. A arrecadação municipal de 2007 a 2016, ela cresceu 210%. Os tributos federais incluídos no Simples cresceram 116%. O total das empresas do Simples cresceu 104%. O tributo estadual incluído no Simples cresceu 33%. E as receitas federais cresceu só 14%. Então, para vocês verem a comprovação da eficácia arrecadatória do sistema Simples. Aumento da geração de empregos. Eu quero já ir direto aqui na parte baixa. A micro e pequena empresa, nos últimos 10 anos do Simples, abriu 10.750.197 vagas. E as médias e grandes empresas, no saldo acumulado, fecharam 1.072.196 vagas. Este é um quadro bastante claro, elucidativo, do papel da micro e da pequena empresa na geração do emprego e da renda. Mortalidade. Vejam que a mortalidade para a empresa optante do Simples, ela está caindo e caiu de 30, 15, 17, 16. Portanto, a não optante do Simples está mantendo um índice muito alto de não sobrevivência, de mortalidade, né? Segundo, comparação da taxa de sobrevivência de 2 anos das empresas criadas em 2009, 2011 e 2012. A conclusão é que as empresas optantes pelo Simples possuem 2 vezes mais chances de sobreviver após 2 anos da abertura do que as não optantes. Portanto, é uma tendência muito superior e ascendente de sobrevivência das optantes do Simples. O Simples Nacional está consolidado, mas há ajustes a fazer. Por exemplo, crédito para o pequeno empresário e a tão falada
reforma tributária. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa vem agora no projeto 341, que é de autoria da Frente Parlamentar da Microempresa, minha, do senador Pimentel, de todos nós, do Raul, de todos nós, do Meles, de todos. Vem a regulamentação da empresa simples de crédito. Vai dar um calor de novo, presidente da FIF, porque os bancos não querem saber falar disso. A coisa está muito boa, é meia dúzia de compadre que resolve e está resolvido. Empresa simples de crédito não é legalizar o agiota, como muita gente tem dito, porque o agiota já está legalizado no Brasil, com a chancela do governo. É permitir que o pequeno, aquele pequenininho que não atravessa a segunda porta giratória do banco, para ter linha de crédito, que não tem, se o governo... Se os bancos puderem me desmentir, eu gostaria que eles me desmentissem, uma hora numa audiência pública que nós vamos fazer, como é que está o empréstimo para os pequenos e microempresários? Não tem dinheiro, é conversa mole, é conversa para boi dormir. Então, nós vamos lutar para a aprovação dessa nova atualização do 341. Espero, quando chegar aqui no Senado, senhores senadores, os senhores nos ajudem. Eu sei do comprometimento dos senhores, a visão que os senhores têm da micro e pequena empresa. Enfim, então, como é uma lei viva, dito pelo Pimentel, dito por todos nós, pelo Raul, pelo AFIF, é que, de vez em quando, a gente está atualizando. E agora tem mais uma atualização, que é o 341, que foi criada a comissão especial. O presidente da comissão vai ser o deputado Carlos Meles, e o relator vai ser o deputado Otávio Leite, para trabalhar, para que tenha a nossa aprovação depois da frente, da comissão especial, o senador Pimentel, e a gente possa aprovar no plenário com a ajuda de todos os senhores. Teremos que ter daqui até o mês de outubro, no máximo, a lei complementar novamente, infraconstitucional, não sei se continuaria complementar, do super simples, do MEI, né? Então, porque vai mudar a configuração. Resumidamente, toda essa parafernália de impostos, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF, contribuição social sobre o lucro líquido, vão ser extintos. Vai ficar o que fica: a contribuição previdenciária, empregado e empregador, os patrimoniais, o imposto de renda, e cria o IVA e o seletivo. IVA, seletivo e imposto de renda serão os 3 tributos partilhados entre a União, Estados e municípios, sendo que nos primeiros 5 anos ninguém vai ganhar e perder. E essa equipe da Frente Parlamentar conduz o processo de reforma do sistema tributário, lá e aqui. A hora que nós votarmos lá, vota aqui, fechado, igual nós fizemos com o Super Simples. E como você está aqui, Pimentel, nós vamos fechar da esquerda à direita, porque esse é um projeto, né, suprapartidário, e de todos os 513 deputados e 81 senadores. Para unificar, criar um IVA, você vai ter que tirar, acabar com o ICMS, com o ISS, com o IPI, com o PIS, com o COFINS. É um novo desenho. E se não fizermos isso, não adianta todas as outras reformas. Não vai nos levar ao crescimento sustentado, vai ser continuar o voo da galinha. Cresce um pouquinho, cai um pouquinho. É o que aconteceu nos últimos 37 anos. A micro e pequena empresa na agenda do Congresso. O Simples como exemplo para mudanças no sistema tributário nacional. Algo que é feito para 98, 99% das empresas brasileiras e que é reconhecido em pesquisa como benefícios para ela, não pode ficar em segundo plano. Tem que ser prioridade nossa. Eu celebro aqui a iniciativa de colocar o Simples como o assunto do Congresso, neste ano. É impossível ter alguém nessa sala aqui que não tenha contato com a microempresa, com o microempreendedor individual. São os nossos irmãos, primos, tios, colegas de escola, são aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia, que se não forem empresários, são pelo menos empregados de uma microempresa como essa, e que gera aquele emprego local, gera aquele emprego nos bairros, o desenvolvimento das comunidades, que evita que as pessoas peguem 2, 3 conduções, passem 1 hora e meia em um ônibus. É muito benefício, é inequívoco que a gente tem que apoiar. A reforma tributária,
ela começou, posso dizer, com Simples, né? Ele me parece um primeiro passo em direção à reforma tributária. Lá atrás já foi visionário todos que participaram desse movimento. E como também aqui apresentado, a figura do MEI é algo que o Brasil acertou, na minha visão, muito antes do que os demais países, inclusive os que são citados como desenvolvidos. Porque o MEI é aquela tendência que a gente tem agora do alto emprego, né? Isso é uma constante, isso é um caminho sem volta. O emprego tradicional com carteira assinada, por opção e por contexto de mercado, ele tende a acontecer cada vez menos. Tem a parte que é conjuntural, que foi aqui apresentado, que a saída da crise vai retomar a contratação, sim, mas no longuíssimo prazo, assim, quando a gente tem uma visão mais à frente, eu acho que a tendência ao autoemprego, inclusive se perguntar para a gurizada hoje aí, meninos de adolescentes de 14, 15 anos, eles não idealizam o emprego de carteira assinada conforme os pais, os avós tiveram. Eles hoje não querem um vínculo, querem trabalhar no horário deles, serem remunerados pela produtividade, pelos projetos e estarem satisfeitos sem aquelas amarras do emprego formal como a gente conhece. Eu quero registrar que essa é uma audiência de abertura desse ciclo de debate sobre o Simples Nacional. Nós queremos concluir esse ciclo de debates em 5 de outubro, que é o Dia Nacional da Micro e da Pequena Empresa, e aprovamos também a realização de seminários nos estados. Aqui tem um cronograma em que nós estamos ajustando os melhores momentos e faremos, no mínimo, um em cada região. Por isso, esse calendário ele está sendo administrado aqui pela mesa dos trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos e o nosso mandato está sendo reservado um bom tempo dele para se dedicar a essa agenda da micro e da pequena empresa. A gente está buscando desenvolver aí esse ano um trabalho mais profundo sobre essa questão, buscando dados junto ao IBGE e tudo mais, para discutir com mais profundidade essa questão da produtividade das micro e pequenas empresas. Mas, ano passado, nós tivemos a oportunidade de comparar um dado que foi um trabalho que foi feito pela Fundação, um pouco antes, até 2011, com dados que nós encontramos da União Europeia, né, que nos permitiam fazer uma comparação de produtividade entre micro e pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, Brasil e Europa. A diferencial de produtividade brasileira em relação à produtividade desses países, né, ou seja, a produtividade brasileira é bem menor, ela perpassa as empresas de todos os portes de nossa economia, não só as micro e pequenas empresas. Isso certamente nos leva, né, a questão de que a questão da produtividade é da maior importância para o país, mas existem certamente fatores, e são fatores que muito até discutidos, talvez nem tão aprofundados assim, né, que afetam a economia como um todo. Você tem aí toda uma questão de custo Brasil, você tem toda uma questão de gestão, você tem toda uma questão de complexidade tributária também. Então, na verdade, nós entendemos que a questão da produtividade é sim importante, mas deve ser olhado aí o impacto do ambiente econômico que existe no Brasil sobre todos os setores. E, sem dúvida, a grande distorção do sistema tributário hoje se chama ICMS. Esse tem que ser atacado com todo vigor, porque esse gerou efetivamente o que se denominou manicômio tributário. Sem dúvida, a nacionalização do ICMS com regras únicas e nacionais é a grande saída para nós simplificarmos o sistema e trazermos muito mais eficácia na sua arrecadação. São os ganhos do Simples que nós devemos levar para esta futura reforma tributária. E nós temos um sistema único de arrecadação com imediata distribuição dos recursos, o que diminui profundamente o custo
e administração tributária. Hoje o Brasil é tão complexo fora desse horizonte do Simples que ele é fundamental para a gente preservar esse tecido empresarial e nós esperamos agora que com o futuro das reformas tributárias, o exemplo do Simples passa a ser base da proposta da reforma tributária que será feita em nosso país. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.